Vamos abrir as nossas Bíblias num texto aqui bem conhecido para nós fazermos uma reflexão. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Quero ler só o versículo 16 com os irmãos aqui nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Melhor, versículo 18. 3:18. Amém? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Então, nessa noite que nós estamos aqui, né, fria, como já foi dito, poderia ter mais irmãos aqui, mas estamos aqui para agradecer ao Senhor, porque Ele preparou esse momento aqui de nós cultuarmos o Seu nome. E isso é para nós privilégio, né? Nós temos essa oportunidade. Enquanto muitos estão nos leitos de hospital, nas UTIs, muitos entubados, né? Sem esperança, a família se preparando já para passar um momento de luto, mas o Senhor preparou aqui hoje para nós e nós temos que aproveitar. E quero falar um pouquinho com os irmãos aqui, rapidamente, sobre um espelho chamado cristão. Um espelho chamado cristão. Vocês perceberam? Mas todos nós, com a face descoberta, isso aqui é muito importante, descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Isso aqui é uma transformação que só o Espírito de Deus pode fazer na vida das pessoas. Uma das maiores verdades deste texto é que o cristão verdadeiro, ele reflete a glória de Deus. Um texto que eu sempre cito aqui com os irmãos, para os irmãos, é Mateus 5,16, que diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Quando nós damos um bom testemunho, nós refletimos a glória de Deus. Nós somos espelhos que Deus usa. O apóstolo Tiago, meio irmão de Jesus, ele diz que quando nós vamos ao espelho, nós contemplamos a nossa face. E ele faz uma comparação do espelho, da palavra de Deus, como fosse um espelho. E ele diz que quando nós olhamos para o espelho, nós percebemos quem nós somos. E a palavra de Deus, ela é como o espelho, porque ela reflete quem nós somos. E ela também reflete quem nós devemos ser. Então, se eu não pratico a palavra, se eu apenas ouço, mas não pratico, é como se eu fosse ao espelho, contemplasse a minha face, a minha fisionomia, mas quando eu virasse as costas, eu já me esquecesse quem eu sou. Isso fala de identidade. Então, irmãos, enquanto nós caminhamos aqui por esse mundo, nós temos ao nosso redor muitas coisas, muitas pessoas olhando para nós, né? Nós estamos a cada momento percebendo as transformações que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, de glória em glória. Às vezes nós chegamos à igreja como novos convertidos e nós estamos de uma maneira, mas na medida que nós vamos caminhando na presença de Deus, nós vamos refletindo essa glória de Deus e Ele vai nos transformando paulatinamente. Isso daí não é assim,
A transformação que um cristão sofre não é da noite para o dia. Ele precisa, o que acontece da noite para o dia é a conversão. Conversão numa linguagem de trânsito, que eu estou indo numa determinada direção e de repente eu mudo completamente de direção. Isso é uma conversão. Uma pessoa que estava no caminho errado e agora ele se encontra com o caminho verdadeiro, que é Cristo, e ele começa a andar na direção seguindo os passos de Cristo. Entretanto, essa transformação, ela acontece aos poucos. Aos poucos nós vamos sendo transformados. Aos poucos o Espírito Santo, ele vai moldando a vida do pecador arrependido. Observem que às vezes a gente ouve as pessoas dizendo: nós somos pecadores. Quem já está em Cristo, a Bíblia diz que nova criatura é, né? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo, ele não é pecador, ele está sujeito a pecar. Quem está em Cristo, ele a cada dia ele vai sendo transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai, como uma pedra que precisa ser lapidada, o Espírito Santo vai trabalhando como um artífice que trabalha numa pedra. Os irmãos já viram, ainda que num filme, ou ainda que pelas redes sociais, um artífice trabalhando numa pedra preciosa. Ele tem que trabalhar detalhadamente, minuciosamente, com muito cuidado, porque senão aquela pedra pode apresentar rachaduras e ela se perde, ela não serve mais. Assim o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, para que nós possamos refletir a sua glória. Quando nós observamos no espelho, irmãos, nós relembramos alguns cuidados essenciais, né, que nós precisamos ter para que a nossa aparência fique melhorando a cada dia. As mulheres, quando vão diante do espelho, elas ficam horas e horas diante do espelho, retocando maquiagem, arrumando cabelo, percebendo a sobrancelha se está bem. E assim é o cristão, que quando ele olha para o espelho chamado Palavra de Deus, ele começa a perceber o que precisa ser retocado nele, o que precisa ser moldado para que ele continue a cada dia refletindo a sua glória nesse mundo caído que está caminhando a passos largos para a perdição. Mas o cristão, ele é como fragmentos de luz, o cristão é como lampejos que tem nesse grande panelão escuro chamado mundo, porque onde está o servo do Deus vivo, ele brilha em meio à escuridão, porque a glória de Cristo está nele, a glória de Deus está nele. O resplendor da glória de Deus é Cristo, mas nós também refletimos esta glória através de Cristo, obedecendo a sua palavra. Então, irmãos, olhando para essa palavra, que Paulo diz que nós temos a face descoberta, precisamos ter a face descoberta, eu percebi algumas coisas aqui, ó. Por exemplo, para refletir a glória de Cristo como espelho, é preciso que o nosso rosto esteja descoberto. Se o nosso rosto estiver tapado, você já experimentou ir na frente do espelho com o rosto tapado? Coloca um pano e vai na frente do espelho. O que você vai ver? Você não consegue refletir. A Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, a glória que deu de Deus na vida dele era tão grande, que os israelitas não conseguiam olhar para ele. Foi preciso colocar um véu, porque senão eles não suportariam a glória de Deus. Mas para nós refletirmos essa glória, o nosso rosto precisa estar descoberto. Nós precisamos refletir essa glória, refletir a imagem de um determinado objeto. É preciso que aquele objeto esteja descoberto, senão nós não vamos ver. Assim somos nós, precisamos ter o nosso rosto descoberto. Quando Cristo deu a sua vida na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. O que significa isso? Que nós ganhamos direito ao acesso à presença do Pai, à presença de Deus que estava separado por causa do pecado. Então, se o véu saiu, nós agora temos a oportunidade de estarmos diante dele,
vendo a sua face, refletindo a sua glória, sendo trabalhado por Ele, sendo moldado por Ele, sendo a cada dia lapidado por Ele como uma pedra preciosa, para que quando nós chegarmos no lugar onde há trevas, nós possamos refletir a sua glória, diante do pecador. E Deus, irmãos, Ele faz isso ainda hoje, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Mesmo que alguém possa dizer, mas para mim não tem mais jeito, o meu pecado é difícil, eu não consigo me libertar, há uma grande dificuldade na minha vida, há uma grande barreira, mas nós estamos falando aqui do Deus vivo, da verdade do Evangelho, a verdade que liberta, a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz, que é apta para discernir as intenções do coração do homem. E nesta noite, você está no lugar certo, aqui é a igreja de Cristo, a coluna e firmeza da verdade, e aqui nesta noite, o Deus que liberta, o Cristo libertador está aqui pronto para libertar a sua vida e fazer de você um servo dele, e para que você reflita a glória dele. Então nós temos acesso agora à sua presença. O rosto foi descoberto, o nosso rosto precisa estar descoberto, para que nós tenhamos comunhão com aquele que é o dono da igreja. Segunda coisa que eu percebi, um espelho chamado cristão, para refletir a glória de Deus, ele precisa estar limpo. Você já tentou olhar num espelho sujo? Você não consegue ver. Para nós estarmos refletindo a glória de Cristo, é preciso estar muito limpo. A imagem do espelho que não é limpo, não é nítida, não reflete a glória de Deus. As manchas internas e a poeira ofusca o brilho, o reflexo do espelho, aquilo que nos tira da presença de Deus, as coisas aí de fora, as máculas desse mundo, ofusca o brilho de Deus na nossa vida. Nós somos um espelho chamado cristão, logo precisamos refletir a glória do Deus vivo. Estou lembrando aqui de uma certa mulher, que ela olhava na janela, todos os dias, e ela olhava para a sua vizinha, a casa da vizinha, e ela dizia assim: a casa da vizinha está suja, muito suja. E todos os dias ela olhava para aquela casa, o carro da vizinha também está sujo. E de repente ela via que a vizinha pegava a mangueira e lavava o carro, lavava a casa, lavava a vidraça da frente, e continuava suja. E ela dizia: está suja. E um dia ela chamou seu marido e disse: dá uma olhada na casa daquela vizinha. Como aquela vizinha lá, ela é porca. Olha a casa dela como está suja. Olha lá o carro deles como está sujo. Aí o marido observou, chegou e disse para ela assim: você já parou para pensar que não é a casa da vizinha que está suja? E nem o carro deles? É a nossa janela que está suja. Você não percebeu isso não? E ela não tinha percebido, porque ela não conseguia ver nitidamente que a casa da vizinha estava limpa, que o carro estava limpo, era a janela dela que precisava ser limpa. Isso nos chama atenção, que às vezes nós podemos olhar para alguém e dizer assim: olha, aquela pessoa está em pecado, ou pode ser que sejamos nós, que não estamos com o nosso espelho limpinho, e não estamos refletindo a glória de Deus, e não conseguimos ver a glória de Deus na vida, na nossa vida, ou quem sabe até na vida do outro. Mas é porque nós precisamos estar com o nosso espelho limpo, para que o Senhor possa refletir em nós, para que a glória de Deus reflita em nós, e para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: verdadeiramente ali vai um cristão, um servo do Deus vivo. Olha a glória de Deus refletindo nele, olha como aquele homem, aquela mulher, quando ele fala, quando ele anda, quando ele toma uma atitude, Deus é na vida dele, porque o espelho precisa estar limpo. Vamos dar uma olhada em Isaías 59, 2. Vamos projetar aqui, que é um texto muito conhecido, né? Que eu já falei sobre ele aqui para os irmãos muitas vezes, que o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado, é o espelhinho sujo. Não é entre Deus e o homem, é entre o homem e Deus. Porque o grande problema do homem, do pecado, está no homem. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus.
e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Perceberam? O que faz separação é porque o espelho está sujo. Quando nós olhamos, não há reflexo da glória de Cristo, não há reflexo de Deus. Então é preciso limpar. Sabe como que limpa? Se limpa esse espelho através da palavra de Deus, que é o sabão do lavandeiro. Como o sabão do lavandeiro é a água que purifica o homem, que faz a lavagem do homem de todo o pecado. Então nessa noite há esperança para todos. Você que vai ouvir aí depois nas redes sociais, basta se chegar a Cristo e Ele se chegará a você. Dê um passo para Ele enquanto há tempo, para que Cristo transforme a sua vida e você reflita a glória dEle. Mais uma coisa que eu percebi: um espelho chamado cristão deve estar bem direcionado. Você sabia? Para que ele possa refletir a glória de Cristo. Experimenta entrar num carro. O motorista, quando ele vai entrar num carro, a primeira coisa que ele faz, o motorista mesmo, se o carro não é dele, é ajeitar o retrovisor. Isso é uma das primeiras aulas teóricas que a gente aprende quando vai tirar carta. O instrutor diz assim: a hora que você for fazer o exame lá, que tiver o delegado ou então aquele que vai te examinar, não esqueça de ajeitar o retrovisor, senão ele te reprova. Por quê? Porque eu não posso ver o reflexo atrás, não posso ver o reflexo tanto no retrovisor que está ali, como aqueles que estão nas laterais do carro, sem que ele esteja bem direcionado. É preciso estar bem direcionado, né, para que nós possamos refletir a glória de Deus, mesmo que ele esteja limpo e descoberto. Mas se ele não estiver bem direcionado, nós não vamos ver. E como, né, que nós fazemos para direcionar o nosso olhar para o autor e consumador da fé? Olhando sempre para Ele, olhando para Jesus. A nossa direção é Ele, a nossa referência é Ele, o nosso paradigma é Ele, o nosso professor é Ele, o nosso consolador é Ele, a nossa esperança está nele, a luz que nós observamos é Ele, o farol para que a nossa embarcação possa se livrar dos corais é Ele. Ele é a nossa direção certa, e nós olhando para Ele, nós não vamos errar, porque o Senhor nos conduzirá na direção certa, e nós vamos refletir a sua glória. Então nessa noite, se você ainda não olhou para Ele, é noite oportuna. Olhe para Ele, receba o ensinamento dEle, absorva a palavra dEle, e saia daqui refletindo a glória de Cristo. Você lembra daqueles faróis? Hoje quase nem usa mais, né? Os instrumentos de navegação são muito modernos hoje. Mas antigamente, tem muito lugar aí nas baías, né, que ainda tem os faróis, e eles até usam hoje como lugar turístico, pontos turísticos. Mas os faróis, eles guiavam as embarcações, ficavam piscando, para que as embarcações olhassem e tivessem uma noção de onde estavam os corais, os recifes, os icebergs, para eles não se chocar. Instrumentos de navegação. Nós temos aqui, ó, a bússola, a palavra de Deus. Temos que olhar para Ele. O nosso espelho precisa estar direcionado para Ele, porque aí refletiremos a glória dEle. Vamos refletir quem é Ele. Quem é o crente, um cristão, um espelho chamado cristão, reflete a glória dEle, porque anda como Ele, fala como Ele, se veste como Ele, tem o olhar como o dEle, não é? Atua como Ele. Os ensinamentos que nós damos são os ensinamentos provenientes dEle e da sua palavra. Acreditamos no que Ele fala, praticamos o que Ele nos instrui, seguimos os ensinamentos dEle, porque somos um espelho que reflete a glória dEle. Glória a Deus. Então, irmãos, que nós possamos dar valor através da nossa vida, que nós possamos refletir a glória desse Deus vivo. O Deus vivo que pode fazer o milagre, mas ainda que Ele não faça, continuará Ele sendo Deus ainda. Como aquele louvor, né? Mesmo que Ele não faça, Ele continuará sendo Deus, porque Ele está no controle absoluto de todas as coisas. E Ele chamou a sua igreja para refletir a sua glória aqui.
E a igreja, Paulo diz que ela é coluna e firmeza da verdade. Então ela precisa refletir, sustentar a verdade. E aí nós vamos sendo transformados de glória em glória, né? Então, quanto mais nós refletirmos a glória de Cristo, mais Cristo será visto em nós, mais Cristo será visto na nossa vida, aí na rua, no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar onde nós estivermos, as pessoas dirão: ali vai um crente lavado e remido no sangue de Jesus, porque eles falam, essa pessoa fala como Cristo, ele olha como Cristo, ele anda como Cristo, ele tem uma aparência muito parecida com a aparência de Cristo. Por isso que a palavra cristão significa aquele que se parece com Cristo. Glória a Deus. Quero concluir essa reflexão dizendo para os irmãos que, como espelho de Cristo, eu devo reconhecer as minhas fraquezas. Reconhecer as minhas fraquezas. Vamos dar uma olhada no texto. Salmo 139, versos 23 e 24. Salmo 139. Não é porque eu reflito a glória de Cristo que eu sou um super homem, um super crente. Eu tenho minhas fraquezas, tenho as minhas debilidades. Olha lá, ó. Isso, 23 e 24. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho perverso. E guia-me pelo caminho eterno. Reconheceu as suas próprias fraquezas. Isaías também, lá no capítulo 6, quando ele viu a glória de Deus, ele disse: sai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, viram a sua glória. Quando ele reconheceu, ele viu a glória de Deus. Segunda coisa, obedecer. Se eu, como espelho de Cristo, devo obedecer o plano de Deus para a minha vida. Salmo 40, verso 8, vamos ler. Glória a Deus. Você tem obedecido o plano que Deus tem para a sua vida? Você tem obedecido as diretrizes de Deus para a sua vida? Olha lá. Glória a Deus. Salmo 40, verso 8, como diz: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Se eu sou um espelho que reflito a glória de Cristo, eu devo obedecer os desígnios, o plano de Deus para a minha vida. E deleitar significa ter prazer em obedecer a lei do Senhor. E por fim também, se eu, como espelho de Cristo, devo confiar no poder de Deus e não na minha própria força. Filipenses 4 e 13, para concluir, vamos ler? Glória a Deus. Filipenses 4 e 13. Se eu e você somos um espelho que refletimos Cristo, nós devemos confiar no poder dele. Ó. Glória a Deus. Observe essa palavra. Posso todas as coisas na minha força? Na força do dinheiro? Na força do respirador no hospital? Na força do monitor cardíaco? Na força dos armamentos humanos? Não! Da minha inteligência, dos diplomas da universidade. Todas as coisas naquele que me fortalece, nele sempre. Então, irmãos, que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós estamos refletindo a glória de Deus, e que também, ao olhar para nós, eles possam entender que eles precisam ter a sua vida transformadas pelo poder do Espírito Santo. Podemos dizer amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Coloque-se de pé, por favor. Vamos orar mais uma vez. Tem alguém nessa noite que ainda não é crente, mas quer receber Jesus como Salvador? Dê um sinal com a mão.